Gente, eu voltei. Agora eu vou ver se eu consigo. Vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, porque eu tive que derrubar a live, porque a Aline não estava me vendo. Aí ela tentou me chamar, não conseguiu me ver. E aí eu derrubei a live para poder ver se a gente consegue ter uma tela divididinha direitinho. Ela chegou aqui. Ah, agora vai dar certo. Oi, JH. Vamos ver se. Está me vendo? Não tô te vendo, E eu só tô também me não vendo. estou te vendo. Deus, vamos fazer uma live às escuras. Deixa É, eu só ver se para as pessoas que estão assistindo, se elas veem nós duas. Só um minutinho, deixa eu ver se tá. eu Vou entrar consigo. também pelo tablet para ver se. Isso, se o povo tá vendo a gente, né? É, Porque eu tô vendo. Realmente. Ah, mas pro povo a gente tá direitinho, tá? então tá A bom. gente pode continuar normal. A gente só não vai Ah, se é. ver. Eu tô. Agora eu liguei aqui no tablet e eu tô te vendo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Como você está? Bem. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Como você está? Peraí, deixa eu só Vai ter tirar que o tirar o volume som. do. Eu vou Tá dando tirar, para peraí. tirar. Pronto, tirei. Então, eu gostaria, Aline, que você falasse um pouco de você para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Aline por Aline. Conta um pouco de você, da sua trajetória. Então, eu sou a Aline Matos, sou contadora de histórias, sou educadora musical, né? Minha formação é pedagogia Sim. e escritora. A, ser escritora foi uma consequência da contação de histórias, porque eu começava a pesquisar histórias com temas, né? Vamos supor, esse mês eu estou trabalhando com contos indígenas. Mês que vem eu vou trabalhar com contos que falem de amor, por conta do Dia das Mães. Começa a procurar as histórias e muitas vezes tem história que dá para você ler, mas não dá para você contar, não tem pano para manga. E aí me fez começar a escrever as histórias para os meus alunos. Então, as histórias que eu escrevi, que eu publiquei, todas elas foram contadas antes de ser publicadas. Olha que bárbaro! E esse é o 9º ano que eu trabalho como contadora de histórias e com educação musical. E como que surgiu a primeira literatura na sua vida, querer partir para esse campo de ensino, de, né, ser professora, contadora de história, fazer pedagogia? Isso já vinha com você desde muito nova ou você viu alguém que te inspirou? Como que você ingressou na carreira de pedagoga e englobou todas essas coisas que você faz maravilhosas junto com a pedagogia? Pedagogia. Aí, porque eu sempre gostei de trabalhar com criança, né? Parece meio clichê essa frase. Ah, eu vou ser professora porque eu gosto de trabalhar com crianças. Mas é importante, porque como que você vai trabalhar com crianças se você não se dá com elas, né? Então, Exatamente. acho que lidar com as crianças foi dos pontapés iniciais para a escolha da pedagogia. E aí, a consequência, quando eu comecei a estudar pedagogia, nós conhecemos um pouco sobre literatura infantil, e aí eu fui me encantando por esse ramo, né? E aí, quando eu estava trabalhando, dando aula, eu fiz um curso na PUC, chamava. Agora, eu sempre me esqueço o nome desse curso. Era um curso extra, né? Era Ah, a arte, educação, alguma coisa assim. Eu fui achando que era um curso voltado para o desenho, sabe?
Mas quando eu comecei a estudar, era pura literatura, mas o nome do professor era Francisco Egrioli. Ele tinha um dom de contar histórias. E aí eu me encantei por esse mundo, né? E ele, na época, ele tinha um espaço na Zona Norte, onde ele era como se fosse um circo-escola. Então, as crianças iam 2 vezes na semana, se eu não me engano, para lá, tipo, à tarde, no período oposto da escola. E como que funcionava? Ele recebia as crianças com uma história. Abria o baú, e aí tinha velas, tinha uma música, né? Ele começava assim: abram as portas, abram as janelas, acendam as velas, que a história já vai começar. E aí depois ele tocava um sininho, e aí começava a história. Quando chegava no meio da história, ele parava a história. E aí no espaço, as crianças desenvolviam várias atividades como se estivessem participando da história. Então, eles faziam assim: vamos brincar com as bolinhas. Uma história que ele contou para nós foi A Semente da Verdade. Então, vamos brincar com as bolinhas. Então, eles trabalhavam com bolinhas, as crianças brincavam com as bolinhas, jogavam as bolinhas, e ali era a semente. E desenvolviam várias atividades com o corpo, voltadas para a história. E quando chegava no final, ele tinha um outro espaço, aí ele vinha caracterizado, e aí ele fechava a história. E isso me encantou de um jeito que eu comecei a usar desses artifícios dentro da sala de aula para contar a história para os meus alunos. Então, aí a minha diretora viu, né, em mim uma contadora de histórias e me convidou para ficar com uma contação de histórias somente. E isso foi em 2016. E desde então, eu conto histórias desde o berçário até o 5º ano. Toda semana para as turmas. Berçário. Nossa, que legal! E como é que é a reação dos pequenininhos? Você entra caracterizada? Como que funciona? Nem sempre eu entro caracterizado. Então, nós temos, assim, eles sabem que quando eu começo a falar as palavrinhas, é a hora que a história vai começar. Eu toco um sininho, e aí, durante a história, eles ficam quietinhos. Às vezes eles querem pegar nos objetos, com eles eu uso bastante objetos, né? Para chamar a atenção, muito instrumento. É isso que eles... Mas ficam ali, sentados, o tempo todo. Tem criancinha que um senta na frente do outro e vira a cabecinha assim, fica ali o tempo todo, com a cabecinha tortinha, querendo me enxergar. Ai, meu Deus, coisa linda! É muito gostoso. Mesmo, né, gente? É muito... E quando você fez pedagogia em si, a faculdade de pedagogia, houve alguma matéria ou algum período que você achou mais estressante, que você falou assim, não, isso eu não vou usar para os meus alunos, porque isso aqui eu não acho válido. Teve isso? Ou foi tudo muito tranquilo? Tudo que você estudou na pedagogia você usa? Eu não me recordo, não. Assim, dentro da... que eles seguem uma linha, né? Sim. Então, vamos supor, professor piagentiano só quer saber de Piaget. Aí critica quem é de Vallon, por exemplo. Uhum. Então, esse tipo de coisa que, conforme você vai trabalhando, você vê que não tem como você seguir só uma linha. Você precisa de um pouquinho de cada um deles. Então, essas coisas que eu fui aprendendo. Mas, tirando isso, não me recordo, assim, coisas que eu aprendi na faculdade que não quis levar para dentro da sala. Entendi. Eu trabalhei numa escola estadual, né? Como secretária e como auxiliar de secretaria durante um bom período da minha vida. Então a gente via muita coisa em relação a isso que você acabou de falar. Quem segue uma linha acha que o outro que segue outra linha está um pouco errado, aí às vezes entra numa linha de, não discussão, mas de debate, e chegam num acordo para poder fazer a coisa toda funcionar, e isso tudo é muito legal, esses debates dentro da escola. Eu acho bem válido. É interessante, né? Quando é algo que você seja construtivo, né?
Exatamente, uma coisa que seja para o bem comum, porque atrás de toda essa discussão tem centenas de alunos esperando ali o seu aprendizado cada dia melhor, né? Para que saia dali uma pessoa para ir para uma faculdade, para ir para um curso profissionalizante, enfim, para o mundo de uma forma mais preparada, né? Vamos dizer assim. E Verdade. tá, quantos livros você já fez? Você já escreveu e já publicou? Tenho dois livros publicados. O Sim. primeiro livro que eu publiquei, eu fiz ele com 4 histórias, né? A editora que eu contratei para poder fazer o livro, eles sugeriram que eu fizesse um livro com mais histórias para ter mais público. Sim. Só que eles tinham mais histórias, mas não muita ilustração. Uhum. E eu tenho um amigo que é contador de histórias, ele é escritor, que é o Rodrigo Libani. Ele conversou comigo e falou assim: olha, eu acho que você deveria separar essas histórias, colocar mais ilustração e trabalhar cada uma. Porque quando você vai trabalhar dentro das escolas, é mais fácil. Daí, então, eu pensei, bom, o meu público principal, né, são meus alunos. Então, como estava muito recente o primeiro livro, daí eu publiquei no ano seguinte a história da tartaruga e da bruxa pimenta, mas deixei ali de não desistir de separar essas histórias e colocar mais ilustrações. Sim. Eu vou mostrar para as pessoas o livro, tá? Olha, gente, esse livro é o livro da Tartaruga e a Bruxa Pimenta. É um livro com uma capa bem reforçada, um livro multicolorido. Olha quanta ilustração! Olha que bacana! E a historinha da Tartaruga e da Bruxa Pimenta tem ação, tem emoção, tem reviravolta. É muito bacana essa história. Essa é uma das histórias que você mais gosta, Aline? Ou simplesmente foi escolhida porque foi tipo a primeira que estava no livro? Não, essa não está no primeiro livro. As histórias do primeiro livro eu ainda não fiz esse relançamento. Eu escolhi essa outra história porque era uma história que as crianças gostavam muito. E como estava muito recente o lançamento do primeiro, que era, o nome do livro era Senta que lá vem história, eu resolvi não publicar ainda essas histórias. Eu vou trabalhar primeiro a Bruxa Pimenta, depois eu revisito as outras histórias. E qual é a reação dos pequenininhos quando ouvem a história de uma bruxa? Ah, eles adoram. Ai, meu Deus. E essa história, ela em si é uma história engraçada, né? Porque, gente, tem uma festa no meio da história, vocês não estão entendendo. Assim, ó, essa história, eu uso malinhas para contar histórias, né? E Sim. aí, nessa malinha aqui, ó, tem o desenho de uma pimenta, tá de ponta cabeça, ó, de uma pimenta na vassoura e com o chapéu de bruxa. E as crianças ficavam, conta a história da bruxa pimenta, conta a história da bruxa pimenta. Eu falei, gente, não tem a história da bruxa pimenta. Ah, você precisa fazer a história da bruxa pimenta. Aí eles insistiram tanto que aí eu acabei escrevendo a história da bruxa pimenta. Ah, meu Deus. Agora que eu tô vendo aqui a maletinha. Ah, que lindo. Que legal. Tô vendo. Muito Então bacana. foi daí que surgiu a história da bruxa pimenta. E engraçado, né? Porque a história surgiu não porque você tinha pensado na história, é porque Não, as crianças inventaram antes de você pensar a história. exatamente. Antes de eu pensar, elas pediam. E aí eu fiquei pensando em como colocar, né, uma bruxa pimenta, meu Deus, como que vai ser uma história dessa? Aí eu tinha feito umas tartaruguinhas. Falei, bom, nessa história tem que ter uma tartaruga. Eu comecei a pensar. Aí eu li a história do Willam, o pó do crescimento, né?
que tem uma bruxa também na história. E aí tinha tartaruga. Aí eu fui pensando, e aí saiu a história da bruxa pimenta. Gente, vocês têm que ler esse livro. É engraçadinho, as crianças, acho que as crianças devem ficar loucas, né? Porque Eles assim, tem amam. uma porque fica, a tartaruguinha se esconde da bruxa. E eu fiquei, gente, a bruxa vai ver a tartaruga. E quando eu fiz as chamadinhas, não sei se você percebeu, quando eu coloquei nos stories as chamadas para o livro, eu colocava uma tartaruguinha que se escondia. Aham, eu vi. Eu achei, gente, dá certinho com a história, a tartaruguinha se esconde. Muito bacana. E aí, quais são os planos para os próximos livros? Ai, tenho algumas histórias, né, escritas, guardadas. Tem o Uhum. projeto, né, de reeditar as histórias do primeiro livro, que tem uma história que eu gosto muito, que é eu escrevi em cima da canção do folclore, que é o cravo que brigou com a rosa. Ai, eu gosto E dessa. essa história é a verdadeira história do cravo e da rosa. Então, Uhum. é uma história que conta como aconteceu a briga do cravo e da rosa. E não foi bem uma briga, foi um mal-entendido que aconteceu. E as rosas fofoqueiras, vendo a rosa caída e o cravo por cima, começaram a dizer que foi briga. Aí Ah, depois a rosa vai visitar o cravo, ele tá meio murchinho, aí uhum. ela pede para a nuvem jogar um pouco de água para regar o seu amigo, e quando as outras flores enxergam e vê ela toda cheia de pinguinhos de água e o cravo murcho, elas falam que o cravo desmaiou e assim vai desenrolando a história. As crianças gostam bastante também. Ai, meu Esse é Deus, o próximo plano. as flores eram fofoqueiras. Era as flores fofoqueiras. Eu sempre achei essa história tão delicada e olha, um monte de fofoqueira no meio do negócio. Como imaginar? Acabou a minha infância. Não, tem um final feliz a Ai, história. que bom. Da amizade do cravo e da rosa nasceu um amor. Ai, que ótimo. E além dessas contações de história, né, de todos esses livros que você vai lançar, espero ler todos eles, porque assim, eu acho muito bacana esses livros. Eu quero saber se você tem algum projeto de feira, bienal, quais são os próximos passos para essa divulgação maior? Você tem É, algum plano nesse eu vou, sentido? eu vou estar na Bienal de São Paulo, né? Por enquanto Eba, é a única feira que eu estou, que vai ter a da Praça Charles Miller, né? Mas vai sim. ser bem a semana que não vou estar aqui em São Paulo. Aí atrapalhou tudo. Eu queria muito, muito estar presente nessa feira. Da Charles Miller eu ia ano passado e acabei tendo um problema aí, não deu para ir. Esse ano eu não sei como é que vai ser, mas a Bienal, se Deus quiser, eu vou estar lá. Ah, então quem sabe vamos nos Quem encontrar sabe na Bienal. a gente vai marcar. Tem que marcar o dia e horário, vamos lá encontrar, dar abraço. E... Ah, com certeza. Então, mas assim, quando você já foi em alguma feira Então, antes? o lançamento do meu livro Sim. foi na Feira do Livro de Cabo Frio. É. Essa foi a primeira que eu participei, porque a editora que eu contratei para publicar ele é de lá, do Rio de Janeiro. Uhum. Então, o lançamento foi lá, na Feira do Livro de Cabo Frio. Foi a primeira feira que eu participei. Mas era uma feira de rua, assim, era um feriado prolongado, próximo do Dia das Crianças. Então, assim, não tava. Não foi uma experiência muito boa, porque eu encontrei escritores, mas, assim, para venda de livro não foi forte, não. Mas às vezes a gente vai em feiras, em lugares assim, o contato com as pessoas, ele rende mais frutos depois do que naquele dia propriamente. É, foi muito bom. É uma das coisas que eu aprendi indo, né? Igual já fui.
na Bienal ano passado, fui na Bienal antes, né? Na de São Paulo, no ano anterior, e fui numa feira na Flip, aqui de Itu, perto de casa, que eu moro em Dayatuba, né? Então, assim, eu fui na Elas Publicam em Campinas, que é uma. Foi a primeira Elas Publicam que eu fui ano passado, esse ano fui no Elas Publicam em São Paulo, que é uma feira onde tem um encontro de escritoras, né? De mulheres do meio literário. Escritoras, editoras, enfim. Todas as pessoas do mundo literário, né? Que todas as mulheres no mundo literário estão se encontrando no Elas Publicam para poder dividir, somar e partilhar conhecimento, enfim, tudo. E é muito bom, porque né, o que é bom de feira, desses encontros, é conhecer realmente outras pessoas e fazer contatos bons, tanto com os outros escritores, com editoras, quanto com o público que é o alvo, né, da sua escrita, da sua história toda. É muito bom você ir, sim. Então, que eu preciso entrar em grupos, né, de Uhum. escritoras, para poder ter acesso, porque muitas vezes acontecem essas feiras e nem tem muita divulgação, né? Aí eu acabo não ficando sabendo. Então, nesse pessoal do Elas Publicam, eles sempre falam todas as feiras que tem, todos os eventos que elas, né, participam, mas geralmente elas comentam alguma coisa também que ainda não está acontecendo, que vai acontecer, que elas ficam sabendo. É muito bom ter contato com todo mundo, né? É bom estreitar amizades. Sim, sim, é Que são importantíssimo. mais, né? O que mais você pode contar de você pra gente? O que mais que eu posso contar? Você é Bom, de onde, Aline? São Paulo, São Paulo, capital? São Paulo capital. Fica aqui na Zona Sul, divisa com Diadema, já o pezinho em Diadema. Ó, já tá lá no cantinho, lá no Zé. Zona, Quase Zona perto, Sul, né? Não, é Zona divisa Sul. com Diadema. É Zona Sul. Zona Sul, é. Então, bom, eu gosto muito de contar histórias, de estar com as crianças, me faz muito bem. Uhum. Elas trazem uma energia que não tem explicação, né? E isso é que muita gente precisa, às vezes, estar em contato com as crianças, com a inocência deles. O mundo está perdendo um pouquinho dessas coisas, né? É, E estar com as crianças, você está sempre renovando essas coisas. renovando as energias também, né? Sim. Estar em contato com a natureza, eu gosto muito de estar ali observando as estrelas, ver a lua, como ela está naquele dia. Isso tudo faz bem, eu acho. E eu acho que isso tudo também te inspira para o seu trabalho, né? Sim, sim. É. Na contação de histórias, para escrever. Outra coisa que eu queria te perguntar, qual foi o primeiro livro que você leu? Você lembra? Primeiro livro que eu li. Assim, até eu estava lembrando esses dias. A lembrança que eu tenho é o Menino Maluquinho. Ai, que Do, legal! é, o Menino Maluquinho foi o primeiro livro que eu li. Uhum. E Aí, agora? Pode o que continuar. eu vejo, assim, que na época que eu era pequeno, não tinha tanto incentivo à literatura, sabe, dentro da escola. Fiz a educação infantil, não recordo das professoras sentar, ler, sabe, fazer uma coisa assim diferente. Incentivar mesmo a leitura desde Uhum. pequeno, como acontece hoje, né? Hoje Sim. é forte essa questão, as crianças gostam muito. Eu vejo lá na escola, tem criança que vai conhecer a escola, que elas têm mais ansiedade de conhecer a biblioteca do que o espaço do brincar. É interessante isso, né? Ver crianças bem pequenas com esse interesse na leitura, né? E eu acho que isso precisa ser incentivado, né? Com os Sim. pequenininhos que vão crescendo, vão tendo aquele gosto para literatura, para nosso país sair desse ranking que é tão baixo, né? Em questão É de leitura. vergonhoso, né?
Exatamente. E agora, qual o livro que você está lendo? Ah, eu estou sempre em contato com os livros, né? Por conta do trabalho com a contação de histórias. Então, eu estou lendo um pouquinho de um livro chamado Lendas do Brasil, que fala um pouquinho. Esse livro tem muitas histórias do folclore, mas também tem muitos contos indígenas. Olha E que legal. também estou lendo o Pinóquio, o livro do Você está Pinóquio. lendo o Pinóquio, o original, porque O eu tenho original. Pinóquio, eu sou bem louca, né? O meu Pinóquio é da Dark Side, aquela história que é a história da história, né? Então, o que eu tenho é bem grosso, assim, o livro do Pinóquio, né? Até no comecinho fala de um outro marceneiro. Gente, mas eu nunca ouvi falar. Isso não é o Gepeto que começou, né? Então Acho é que bem o Pinóquio é o interessante. Eu mesmo gostei. livro. Tô gostando. É porque dizem que, eu não sei se é isso, é, dizem que a história do Pinóquio ela não era tão light quanto a gente vê a história que a gente conta para as crianças, né? Que teve bastante de outras coisas no meio da história do Pinóquio que foram bem ruins e que aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram modificando a história para que ela ficasse uma história de contos, assim, para a criança realmente, mas que não era. Eu não sei se é verdade. Você estudar um pouquinho sobre literatura, a maior parte das literaturas ditas como infantil hoje, elas não foram feitas para criança, né? Como a Chapeuzinho Vermelho, Exatamente. entre outras, né? São histórias bem fortes, que aí eles foram Né? reescrevendo, até se tornar uma leitura para criança. Sim, Mas elas foram feitas para criança. exatamente essas que não foram feitas para as crianças que eu estou fazendo uma coleção em casa. Ah, que Que eu quero ter legal. todas para que eu possa ver de verdade o que era o começo de tudo, entendeu? Porque Ah, a da criança eu já lembro, agora eu quero ver real, entendeu? Aquela que foi escrita de verdade. E esse Pinóquio é um desses. então esse eu tô no comecinho do livro, sabe? Eu, a Noêmia tá falando aqui que além dos livros gosta de tocar violão. É verdade, eu amo tocar violão. Até É, uma tatuagem aqui, ó, de violão. você É uma faz, das minhas paixões. você também tem não só contação de história, mas tem música também, não é É, isso? eu trabalho com a educação musical. Então, eu fiz uma pós em especialista em educação musical. E aí, agora eu estou fazendo uma faculdade de música. Muito E, e essa faculdade de música? Desculpa, pode falar. Não, muitos textos, né, para ler. Imagina. E nessa faculdade de música, você tem a obrigação de aprender a tocar quantos instrumentos ou você não tem a obrigação de aprender a tocar nada? Então, eu estou no comecinho, né, no primeiro Uhum. semestre. Então, agora eu estou vendo mais a parte da pedagogia, voltada para a parte da educação, políticas pedagógicas. Ainda não comecei nessa parte de instrumentos em si. Mas eu vi que tem módulos de flauta, teclado e violão. Violão é o carro-chefe. Você toca violão? É, eu falo que é o meu instrumento de estudo, né? Legal. Dizer assim, toca, é estudo, né? Então, assim, tem as músicas que eu sei tocar, as músicas que eu. Tem gente que acha que é assim, ó, fala assim, fulano toca violão, toca tal música, não é assim. Não é assim que funciona. Não Não é é. assim que funciona. Só se a pessoa estudar bastante, né? De repente ele conhece a música. A não ser que a pessoa estude só violão, faça um conservatório de música só para violão. Aí qualquer coisa que você vai pedir para ela tocar, ela vai tocar para você. Mas É, igual a gente que aprende a tocar violão, tocando violão, é mais exatamente. É. Que nem quando eu entrei para contação de histórias, sim. eu achei importante o violão, né? E aí depois disso entrou o cavaquinho, o ukulele, né? O ukulele eu gosto muito de, falo para
todo mundo fala, nossa, você toca um monte de instrumento. Não, eu brinco com os instrumentos. Tocar, não toco, não. E o ukulele é um que entrou também, que é muito gostoso para você contar histórias, enfim, você fazer a contação E, de histórias. Aí eu falei, não, eu preciso aprender a tocar violão. Então eu entrei num curso que era assim, você estudava música e tocava música. Era isso. Não via partitura, sabe? Essas coisas. aham. Então eu preciso ter um pouco mais de teoria para poder conseguir estudar um pouquinho mais sobre o instrumento, né? Então, você fez o curso, aquele curso que a gente aprende a tocar música e ali você vai pegando a prática para desenvolver a habilidade, vamos dizer assim. Isso era assim, eram várias apostilas. Então, Sim, você começa com a música com duas notas. sim. Você tocou aquela música, na outra semana você estudar uma outra música. E assim ia passando Aham. pelas músicas, mas não tinha essa questão de estudar o instrumento, sabe? Que é bem mais complexa, né? Sim, tem tudo, né? Tem afinação, tem um monte de coisa. É, assim, Violão não é só você, igual o pessoal tem que ser, toca pra mim. Não é é, não, gente. Não não funciona é. assim. E assim, Ai, meu Deus. o braço, né? Você tem que estudar o braço. Tem notas que você consegue desde o comecinho até o final do braço. Então, é bem complexo. É muito complexo. Eu tentei aprender violão uma época da minha aborrecência. Eu cheguei a tocar muitas músicas também, mas chega aquela época que você está tocando em algum lugar, aí alguém está tocando, você pega o violão, deixa eu tocar uma música. Daí a pessoa fala assim, então toca tal música. Você fala, não, não sei. Então você não toca. É, Não, gente, eu não toco, eu sei tocar uma música. Ai, meu Deus, é muito engraçado essas histórias que a vida põe na vida da gente. Muito bom. verdade. Você vai ter que vai, você vai aprender a tocar flauta também. Flauta também. Na pós, Aham. eu tive um módulo de flauta, né? Flauta eu acho um instrumento um pouco mais tranquilo. Aquela mais basiquinha, né? Não aquelas Que transversal. é o Essas são fim, bem mais complexas. aquela de Mas frente, não que aquela de ladinho. Sim. é, aquela barroca, né, que fala. É. Essa daí, é, essa eu sei um pouquinho. Você olhando as notas. Essa é a questão mais de você dominar o sopro, né? Se você conseguir Uhum. dominar o sopro, você vai conseguindo tocar as notas. Até trabalho com as crianças às vezes. Depois da pandemia eu não trabalhei mais, mas antes eu trabalhava bastante nas aulas de musicalização. Mas essa questão de brincar com as notas, Uhum. de controlar o sopro, eles acham tudo que eles pegam, qualquer instrumento, eles acham que é força. A mesma coisa é a flauta. Acho que você tem que soprar com força. Mas não, é questão de você ter. Quanto mais suave você tocar, melhor sai uma nota, né? É isso que eu tento passar para eles. E funciona? Tem alguém que já está desenvolvendo? Alguém consegue tocar? Sei lá, parabéns para você já. Não, é porque assim, as aulas de musicalização não chegam a trabalhar música, é mais essa questão de brincadeira, sabe? De entender as notas. Uhum. Ai, que legal. Eu acho fantástico quem consegue ensinar, sabe? Independente de qualquer que seja o ensinamento dentro de uma escola. Eu acho fantástico o dom. E você tem dom de duas coisas que a maioria das pessoas não tem nem a paciência, né? Que é contar a história e fazer música, musicalidade com criança. Porque isso engloba muitas coisas. E a principal delas é conseguir atrair a atenção dessa criança para que ela fique quieta, para que você consiga trabalhar o seu conteúdo e que ela participe. Isso é mágico. Né? Essa questão da contação de história eu acho muito interessante. Porque muitas vezes eu conto uma história rápida, 5 minutos, eu tô ali 5 minutos contando a história.
E eles ali quietos, concentrados, e quando eu termino, eles falam, Pro, só isso, queria mais. Eu, gente, eu tô aqui há 5 minutos falando, tô aqui há 10 minutos, vocês acham pouco? Eu acho interessante, porque isso é sinal que eles gostam, né? Sim, Que estão ali concentrados, ouvindo. E tem criança que depois de 15 dias eu pergunto o que aconteceu na história, eles me contam a história toda. Então, e é criança de 3 anos, de 2 anos. É interessante, assim, muito. eu É um não mundo acho mágico. interessante, eu acho mágico. Eu acho que você é a própria descoberta, tá? Porque pegar a ficção de criança muito pequenininha, eu independente, até quinta série que você falou, né? Quinto É, ano. até o quinto ano, 10 anos, né? Então, essa galerinha de 7 a 10, dependendo do que você fala, a atenção dele tá lá na China, tá viajando para, sei lá, Hong Kong, mas ele não tá nessa história. E quando você consegue isso, gente, parabéns. E assim, Não é uma coisa, é eu fácil. falo que com a tecnologia, as crianças estão cada vez mais imediatistas, né? Então, elas não querem estar ali parada, porque você percebe uma criança de 2 anos com um celular na mão, eu tiro pela minha sobrinha, ela não gostava de ver o celular assim, ela gostava de ver em pé, porque ela queria ver os vídeos que tinham embaixo. Então, ela ia passando o dedinho, ela não tinha paciência de ver um até o final, ela ia apertando em todos eles. Uhum. E essa questão do imediatismo, de ter tudo na palma da mão, é algo muito complicado para as crianças, né? Isso Sim, gera uma ansiedade, isso gera uma coisa ruim para as crianças. Então, a contação de história vem assim de contrapartida, e mesmo nesse tempo de crianças imediatistas, eu ainda sim. consigo atingir elas com a contação de histórias. Lógico que a contação de história para uma criança de, sei lá, 7 a 10 anos são histórias diferentes, óbvio. Como que se dá essa interação entre uma criança mais velha na contação de Então, história? assim, conforme eles vão crescendo, eu vou mudando um pouquinho o jeito de contar. Então, o Sim, objetivo da contação de histórias é trazer a imaginação, coisas que sim. as crianças estão perdendo, né? Aham. Que é um dos principais objetivos. Então, quanto mais elementos, quanto menos informações tiver o lugar onde você estiver contando a história, mais silêncio, mais você traz a criança para você. Então, com esses maiores, eu procuro usar objetos que não tenham de pedra, tecido, e vou tirando. E vou deixando mais a voz do que a questão mesmo dos objetos. Com os menorzinhos, eles precisam um pouquinho, né? Porque eles ainda não têm essa questão do abstrato. Então, eu uso um pouquinho mais de elementos. Mas eu Sim. costumo usar mais instrumentos, só para estar chamando eles. Sempre tem um elemento surpresa no meio da história. Então, é um apito de pássaro, é uma bola de cristal, para Que legal, atrair eles o tempo todo. entendi. Porque, como você estava falando, dos pequenos são muito, já estão com o celular na mão, enfim, né? Os de 7 a 10 já são totalmente, né, voltados mesmo para a tecnologia. Então, eu acredito que seja mais complicado mesmo para fazer com que eles prestem atenção. Mas, nossa, estou encantada. Dá até vontade de assistir a aula para ver como é que é. Tem alguns vídeos, eu comecei com um canal no YouTube, até tem criança que fala, Pro, você precisa colocar mais histórias lá, tá? Ai, Tá que pouco, bacana. mas a correria do dia a dia você acaba deixando, né? Você tem que dedicar um tempo para isso. Mas tem alguns vídeos lá no YouTube. Já de contação de pequenininhos até os maiores. É, porque na época da pandemia era por Uhum. vídeos que eu mandava as histórias. Então, tem histórias para os menores, tem histórias para os maiores. Ai, que legal. Nossa, tô assim, tô viajando aqui.
Tô imaginando como é que são as aulas. Ah, Eu eles fui, gostam, não posso falar, sou suspeita para falar, né? eu fiz magistério, tá? Eu É, fiz 6 meses de magistério e vi que não era para mim, que eu não era minha praia. Minha praia era mesmo ficar lá onde eu estava, no meio dos meus papéis, né? Que depois que eu fazia bonitinho, botava ele dentro da gaveta, eles ficavam lá quietinhos. Então, aquilo era a minha praia. Eu trabalhei nessa praia durante muitos anos. Mas nesse período eu quis fazer o magistério para eu ver se eu conseguia ir, né? Para uma sala de aula, para poder, enfim, fazer tudo normal, que todo mundo que está lá em frente aos meninos fazem. Não, realmente não é minha praia. E eu fico, assim, muito, muito encantada com quem tem o dom, igual você tem. Que isso é dom. Não tem outra palavra. A pessoa, eu vou fazer magistério porque, eu só tenho magistério para fazer. Eu vou fazer pedagogia porque eu passei na faculdade, eu tinha opção e eu tinha opção de fazer pedagogia. Não funciona. Tem gente que não, faz e não funciona. Eu acredito que para entrar dentro de uma sala de aula tem que ter essa magia que você passa quando você fala, esse entusiasmo que você tem quando você fala das crianças, quando você fala da contação de história, quando você fala da pedagogia. Isso tem que estar dentro da pessoa. Senão não faz sentido nenhum estar lá na frente da sala de aula. é Não faz. verdade. O curso de magistério, quando eu fiz a minha faculdade há 16 anos atrás, era um dos cursos que mais tinha evasão. A minha turma mesmo começou com uns 60 alunos. Se terminou com 30 foi muito. Muitas, gente, quando chega na época dos estágios, desiste, porque não é fácil. Não. E está cada vez mais difícil, sabe? Porque com os pais delegando toda a parte da educação para a escola, com os pais querendo filhos super protegidos, acham que eles não podem se frustrar, não entendem a importância da frustração para o desenvolvimento das crianças, né? Sim. E aí, isso é muito complicado. Está cada vez mais difícil você ficar dentro da sala de aula. Uma profissão que não é reconhecida, né? Se você for ver, o piso salarial é um dos mais baixos. Ainda tem a questão da desvalorização em si, né? Então, tá difícil cada vez mais ser professor no nosso país. Muito complicado essa parte mesmo, viu? Porque eu costumo dizer que vocês são guerreiros. Pega de frente, assim, pessoinhas, cada uma com uma família diferente, com uma criação diferente, com status diferentes, com níveis de tudo diferente. E Né? ali você tem que fazer que a coisa seja homogênea para que todos se nivelem para que você consiga ensinar. É assim, eu sou super fã de, sabe, de quem tá lá de frente porque ama. Opa, temos crianças em casa? É minha sobrinha que deve estar chegando por aí. Que delícia! Isso é bom. Ai, que papo gostoso. Já sabia que você trabalhava com isso, mas te ouvi falar, né, esse orgulho, né, apesar dos pesares e de todas as coisas que acontecem com vocês, professores, faz você fã. Sou sua fã agora. É. Deixa eu te falar, eu tenho o costume de pedir para que vocês deixem alguma mensagem, alguma palavra para as pessoas que estão com a gente aqui. Como eu sei que para você, com toda a sua luta, com toda a sua garra, com todo o trabalho que você tem nessa profissão tão bonita e tão desvalorizada, infelizmente, eu sei que você vai precisar de um tempo para falar tudo que você tem para falar. Então, pode ficar tranquilo e falar tudo que você quiser. Tá bom, vamos começar com o incentivo à leitura, né? Isso é muito Ótimo. importante.
As crianças precisam ter o contato com o livro. Lendo o livro, elas têm o tempo certo, eles conseguem observar as imagens, voltar nas imagens. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento. Então, o que eu quero falar principalmente, tirem os celulares das mãos das crianças, que isso está prejudicando muito. É algo muito novo, a tecnologia, né, para a gente, que tá muito recente, está sendo estudada agora, os malefícios no desenvolvimento das crianças que ficam muito tempo diante de uma tela, né? Tem muitas pesquisas que falam que é importante que elas, antes dos 2 anos, nem tenham contato com uma tela. Mas, enfim, cada um tem o seu dia a dia, cada um sabe da sua rotina, mas evitem, né? Deixem por menos tempo e deem livros, deixem as crianças brincarem, correr, explorar, elas precisam disso para o desenvolvimento delas, né? Aí vamos falar também um pouquinho da educação, vamos pensar também desse lado, né? E deixar as crianças ser crianças. Elas precisam ser frustradas, elas precisam ter desafios, elas precisam ter responsabilidades desde pequenas, porque lá na frente serão adultos brilhantes, né? Porque do contrário, se os pais querem o tempo todo brindar os filhos, querer que eles fiquem ali numa redoma de vida, só que mais na frente eles não têm mais como fazer isso. E aí é onde entram as frustrações, entram aquelas que acabam tendo vários tipos de síndromes, depressão, né? Nunca se viu assim, crianças com depressão como vemos hoje, né? E acho que as pessoas ainda não pararam para pensar por que isso, né? Porque as crianças hoje, elas não brincam mais, é o tempo todo com uma tela, esse número de informações no nosso cérebro ele não foi formado para isso, né? Então, por isso que o livro é importante, porque a criança consegue ler no tempo dela. Ela vai ler, ela está ali observando, fazendo a leitura das ilustrações. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Então, deem livros para as crianças, deem livros de presentes. Outra coisa que eu queria te perguntar é, tá, leitura, contação de história, música e a pintura, ela entra dentro do seu trabalho? Pintura? Eu tenho esse lado artista de pintura, mas não na sala de aula, não. Eu pinto em fraldas, tem uma almofada que eu pintei, mas não dentro da sala de aula, porque já tem o trabalho da contação, da musicalização, e aí não dá tempo, né, de entrar outras coisas. Entendi. Porque uma das coisas que os pequenos geralmente fazem, né, é mexer com texturas e se pintar com, enfim, um monte de coisa, né? Então eu imaginei que como você trabalha nessas linhas, né, tão específicas, eu pensei que a arte entrasse também no seu trabalho. Não, eu queria, viu? Eu gosto muito dessa parte das artes, mas não dá tempo. Mas você acha que ela também desenvolve, ela faz um desenvolvimento cognitivo muito bom nas crianças ou só a leitura e a imaginação já ajudam Ajuda muito? muito, né? Essa questão motora, essa questão de explorar, é muito importante para o desenvolvimento das crianças, né? Uhum. É muito rico, porque a criança está ali sentada, você entrega um pincel e uma tinta, você esquece uma criança, ela está lá usando a imaginação dela, dali sai várias coisas, né? É Sim. importantíssimo. Ah, que legal. Ai, ai, tantas coisas, meu Deus, nossa, está acabando, eu estou ficando triste. Queria ficar aqui a noite inteira falando sobre educação e tudo mais. Tem pano para manga, viu? Deixa eu falar, educação, tecnologia, e tem muita coisa para ser falado, né? Tem. Coisas importantes.
Eu, falando sobre tecnologia, para as crianças, essa parte de muita informação, igual você falou, que o cérebro deles ainda não está preparado para tanta coisa, né? Mas eu acho que até para a gente, tanta informação, tanta coisa, a gente é bombardeado o dia inteiro por notícia, por coisas que às vezes a gente nem quer saber. Isso pra gente que é adulto, se a gente não souber filtrar, pra gente já faz mal, você imagina para um pequenininho. É verdade. É como eu disse, é algo recente, né? O nosso cérebro Hum. também não está preparado. A gente acaba se frustrando com, sei lá, tanta coisa que a gente vê, tanta. É igual eu falei, um bombardeio, né? De informação o tempo todo e muita gente querendo muita coisa, muita gente falando muita coisa, muita gente mentindo sobre muita coisa. Você tem que ficar selecionando o que é certo, o que é errado. Nossa, é muito complicado para gente. Para as crianças é um absurdo. Então, deixar realmente uma tela com eles o tempo todo é realmente muito complicado. Também concordo É, com você. teve um aluno que falou para mim assim, Pro, quando meu tablet acaba a bateria, eu fico muito nervoso. Eu falei, e aí, o que acontece? Aí ele falou assim, meu pai comprou um outro tablet. Quando acaba a bateria de um, eu uso o outro. Olha que absurdo. O tempo que fica uma criança numa tela. Meu Deus do céu! Como É, assim? é triste, é muito triste. Você tem que explicar para eles, Pro, que lá tem livro. É, Tem livro, tem um monte de foto de livro, tem um monte de livro desenhado, coisa mais linda lá, que eles podem é, acessar lá, achar o livro e ler o livro no tablet. melhor, né? Melhor do que ficar lá rodando tela para poder, sei lá, eu achar o quê, né? Vendo TikTok, essas coisas. E que só ensina coisa errada. Só dança boba, só palavra esquisita e nada que agrega, né? Ah, meu Sim. Deus. Mas enfim, Aline, nosso papo está muito bom. Estou adorando, mas tá acabando. Foi muito gostoso, Li. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do meu livro, do meu trabalho. E nos vemos aí nas feiras da vida. Ah, mas eu queria que você deixasse mais uma mensagem, além dessas duas que você deixou. Se você tem mais alguma coisa para dizer, pode ficar à vontade. Te abro o espaço para você falar mais algumas considerações, porque eu acho super importante uma professora, uma contadora de história, uma profissional que está em frente às crianças, que conhece a fundo esse universo que os pais não conseguem ter acesso todos os dias, né? Porque na sala de aula é o professor, não tem como, né? É, Então, eu é. gostaria que você dissesse o que você gostaria realmente de colocar no seu coração, para depois eu falar um pouquinho. Bom, ó, uma outra coisa que é muito importante é que eu acho que hoje em dia os pais precisam se preparar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, entender da parte da psicologia infantil, do desenvolvimento infantil, que cada criança tem a sua etapa. Isso é muito importante, sabe? Os pais conhecer esse universo e ver o que faz bem, o que não faz. É interessante. É, é um pouquinho uma coisa que dá trabalho, mas que no futuro eles vão colher bons frutos. E nós temos muitos bons profissionais, né, que ensinam. Se a pessoa não tiver como ter contato com um psicólogo para fazer, sei lá, uma consulta ou uma orientação direto com o psicólogo, existem livros poderosíssimos. Livros maravilhosos. Sim, que ensinam muitas coisas muito boas, sabe? Eu já fiz resenha de 2 livros que falam sobre parentalidade, influência dos pais na vida dos seus filhos. São livros excelentes que falam sobre isso que você disse, que falam um pouco sobre cada etapa, como é a vivência, como que o pai
E, né, que os pais se responsabilizam por aquele tudo e como que aquilo se desenvolve de uma forma melhor. Super dica. Gostei muito do que você falou, é muito importante. Sim. Então, são as principais, né? E leem livros, leem muito para as crianças, deem livros que, e conheçam a história da tartaruga e da bruxa pimenta. Exatamente, gente. Esse livro aqui, O Tartaruga e a Bruxa Pimenta, da Aline Matos, é um livro muito lindo. Vou mostrar para vocês de novo. Olha que bonito, bonito. Olha, gente. Olha que bonitinha a tartaruga escondidinha. Olha que graça. O JH tá aqui, que adorou a tartaruga, olha só. Ele gostou mesmo, ele já me aceitou 2 vezes. Eu vou acabar levando esse livro para os meus netos. Ah, muito bem. Então, ai, ai. Aline, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por todas as dicas que você deu, por todas as informações valiosíssimas. Obrigada por você ser essa professora, essa contadora de história, essa musicista que ama o que faz, que dá para ver pelo jeito que você fala. Obrigada também pela sua escrita, que é muito bacana. Esse livro da tartaruga, gente, leiam, é uma gracinha. É uma gracinha. Essa tartaruga é o máximo. Então, assim, eu quero te agradecer o seu bem mais precioso que você deu pra gente hoje, que é o seu tempo. Essa história da tartaruga e da bruxa pimenta, ela Ah, também dá para trabalhar com adultos, porque ela fala um pouquinho da autoestima, sim. dá para trabalhar sobre o bullying, né? Porque a, a bruxa, ela não se aceitava como ela era. E por não se aceitar, ela tirava a paz das outras pessoas. Então, o quanto é importante você estar bem com você mesmo, quanto é importante, quando você está bem com você, todas as pessoas ao seu redor vão estar bem, a paz vai gerar. Então, assim, tem bastante pano para manga para trabalhar com esse livro. Tem bastante de, como o pessoal falava antigamente, moral nessa história, né? Para trabalhar Sim, a moral da história, não, essa tem várias vertentes, assim, dá para trabalhar muita coisa, assim. É uma história cheia de liçõezinhas, eu amei, amei mesmo. Então, quero só te agradecer a oportunidade, a honra de ter feito a resenha desse livro. Tá lá, tá, gente, no meu YouTube, no meu TikTok, no meu Instagram. Quem quiser ir lá assistir a resenha da Tartaruga e a Bruxa Pimenta, tá lá disponível para todo mundo, para vocês terem gostinho para poder comprar esse livro legal da Aline. eu que agradeço, Li, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, como você se reportou à minha história. E obrigado, pessoal, que acompanhou aí a nossa live. Uma boa noite a todos e deem livros de presente. Exatamente. Aline, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Obrigada até quem está entrando agora. Essa live vai ficar gravada, tá? E Deus abençoe a todos vocês e deem livros de presente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Um beijo. Tchau.